Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso, um mini curso sobre a MP 927, nós paramos nesse slide no último bloco, quando eu começaria a falar de férias individuais e coletivas. Um pouco antes de começar a gravar essa aula, o governo federal anunciou que possivelmente amanhã vai ser editada uma nova medida provisória, aquele programa emergencial para a manutenção do emprego e da renda, e possivelmente, sendo publicada essa medida provisória, eu vou tentar, no meio desse mini curso sobre a medida provisória 927, tratar um pouquinho sobre a medida provisória que será publicada. Ou então eu faço vídeos separados. Vamos ver a extensão que virá essa medida provisória, certinho? Então vamos lá. O que a medida provisória 927 tratou sobre férias? Amigos, teletrabalho foi uma grande saída, férias também foi uma outra grande alternativa utilizada para a maioria das empresas. Diz assim o artigo 6º, acompanhem aí na tela comigo. Durante o estado de calamidade pública, lembrem-se, todas as medidas que a medida provisória adota dizem respeito ao período de calamidade pública, né? O empregador informará ao empregado sobre a antecipação de suas férias com antecedência de no mínimo 48 horas por escrito ou por correio eletrônico, com indicação do período a ser gozado pelo empregado. Lembre-se do seguinte, pessoal. Lá na CLT, as férias são concedidas por ato do empregador. Isso significa que quem escolhe o período das férias não é o empregado, é o empregador. Dentro daquele período concessivo, a data é o empregador quem vai escolher. Aqui também não mudou nada em relação a isso. O empregador chega e concede as férias para o empregado. Mas nós temos um detalhe que não está no CAPT. O CAPT não muda a regra da CLT, muda em relação ao prazo de 48 horas somente. Então imagine que o empregado, aqui o CAPT, imagine que o empregado já tenha período adquirido de férias. Ele está no período concessivo. O empregador chega e fala, sabe essas férias que você já adquiriu? Daqui a 48 horas você vai iniciar o gozo delas. É isso que está dizendo o CAPT aqui, tá? Atenção que essa notificação tem que ser por escrito, tem que ficar registrado, ou correio eletrônico, tá bom? Agora, a novidade está aqui realmente no parágrafo primeiro. Vamos lá, no parágrafo primeiro. Deixa eu ver aqui, acho que é isso mesmo. Isso. Parágrafo primeiro. Não poderão ser gozadas com períodos inferiores a 5 dias corridos e poderão ser concedidas por ato do empregador. Agora veja a novidade. Ainda que o período aquisitivo a elas não tenha transcorrido. Então, o empregado ainda está no gozo do período, no gozo não, me desculpa, ele ainda está no período aquisitivo. Ele não adquiriu o direito às férias ainda. Nesse caso, a MP autoriza que o empregador antecipe esse período de férias. Isso é novidade, tá bom? Já no parágrafo 2º, veja aí, adicionalmente, empregado e empregador poderão negociar a antecipação de períodos futuros de férias, mediante acordo individual escrito. E aqui veja, a pergunta que muita gente fez. O empregador pode antecipar 3, 4 anos, 5 anos de férias? A resposta está no parágrafo 2º. Poderá negociar a antecipação de períodos futuros mediante acordo individual escrito. Então, isso está sim autorizado na medida provisória. E o parágrafo 3º diz que aqueles que estão no grupo de risco terão prioridade na antecipação do gozo das férias, né? Aqueles que têm doenças autoimunes, aqueles que são maiores, já idosos, então o grupo de risco é bastante extenso, certinho? Então, prosseguindo aí, o artigo 7º diz: durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá suspender as férias
ou licenças remuneradas daqueles que são profissionais da área da saúde. Nada mais lógico, já que nesse momento a sociedade precisa desses profissionais em maior quantidade. Até porque, não só em razão da pandemia, mas porque muitos outros estão sendo afastados porque foram contaminados pelo coronavírus. E aí, meus amigos, infelizmente, é o tipo de profissão que nesse momento o indivíduo tem que mostrar o porquê que ela escolheu. A sociedade precisa, não adianta um médico se trancar dentro de casa nesse momento, então troca de profissão, né? Enfim, ou daqueles que desempenham funções essenciais. E aqui eu chamo a atenção para o decreto que tem a lista de atividades essenciais. Decreto esse que, inclusive, teve uma lista que foi expandida posteriormente. Nós tratamos tudo isso lá no e-book, que já está disponível para download no site da editora Revista dos Tribunais. Basta acessar lá que você vai ver o lugar de fazer o download. E aí, pessoal, mediante comunicação formal, por escrito ou por meio eletrônico, preferencialmente com antecedência de 48 horas. Preferencialmente, não quer dizer que é obrigatório, mas se for possível que assim seja feito. Tá bom? O artigo 8º, ele vai dizer que para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento daquele terço constitucional após a sua concessão, né? Porque o terço constitucional tem que ser pago antes da concessão das férias. Aqui não. A medida provisória está elastecendo o prazo para pagamento. E qual é esse prazo? Até a data de pagamento do famoso 13º salário, também conhecido como gratificação natalina. Então, também uma medida para desonerar esse momento tão pesado que tem feito todo mundo sofrer, principalmente a área econômica e a área de saúde. Né? E artigo 8º, então, e o parágrafo único vai dizer que eventual requerimento para vender aquele 1/3 de férias, para vender 10 dias de férias, dependerá da anuência do empregador. E por que a medida provisória está falando isso, pessoal? Porque, segundo a CLT, o empregado tem o direito de vender 10 dias de férias, desde que faça o requerimento no momento adequado. Tem um prazo para ele fazer esse requerimento. Na verdade, não é requerimento, é uma opção. Ele fazendo essa opção no prazo correto, o empregador não pode se negar a vender 10 dias de férias. Isso passa em branco por muita gente. Por isso que o parágrafo único está dizendo que agora, nesse momento de crise econômica, não é direito do empregado vender os 10 dias de férias. Isso vai depender, estará sujeito à concordância do empregador. Tá bom? Então, cuidado com essa peculiaridade. O artigo 9º vai também tratar agora sobre o prazo para pagamento das férias. A CLT estipula um prazo de pelo menos até 2 dias antes. O artigo 9º fala que o pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do estado de calamidade pública poderá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Então imagine que o empregado tenha começado o gozo das férias no dia 15 de março. Essas férias podem ser pagas até o 5º dia útil do mês subsequente, abril, certinho? Então o prazo de férias também tem peculiaridades. O artigo 10, ainda sobre férias, vai dizer que caso o empregado seja dispensado, o empregador então tem que quitar essas férias junto com os demais haveres rescisórios. Esse dispositivo não depende de maiores esforços interpretativos não, tá bom? O artigo 11, por sua vez, vai tratar das férias coletivas. Também tem peculiaridades em relação à CLT, e eu destaco o prazo de aviso prévio das férias, que tem que ser de no mínimo 48 horas, e
não se aplica o limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos previstos lá na CLT para as férias coletivas, certo? Eu acho que em relação às férias, a grande dúvida realmente foi a questão de antecipar vários períodos de férias. E uma outra dúvida que surgiu bastante foi a seguinte: imagine que o empregador tenha antecipado 5 anos de férias. E um ano depois esse empregado é dispensado, esse empregado pede demissão, se demite, tecnicamente falando. Há uma corrente interpretativa dizendo que o empregador pode abater as férias que foram pagas antecipadamente. Outra corrente vai dizer que não. Vai dizer que não, porque quem escolheu dar as férias antecipadamente foi o empregador, uma opção dele. E mesmo que haja um desconto para aqueles que defendem, pessoal, o limite é de uma remuneração, conforme previsto expressamente na CLT, tá bom? E aí também, nas férias coletivas, não haverá aquela formalidade de comunicação prévia ao Ministério da Economia e também ao sindicato da categoria profissional, conforme artigo 139 da CLT. Em razão da urgência que a medida impõe, você não precisa avisar ninguém antecipadamente da concessão das férias coletivas, certinho? Então, sobre férias era isso. E eu já vou tratar também de aproveitamento e antecipação de feriados. Amigos, aqui não tem muito segredo não. Veja o que diz o artigo 13, que durante o estado de calamidade pública é a mesma ideia das férias, vai ser uma antecipação desses feriados. Vai computar como feriado gozado antecipadamente, assim como que é a mesma lógica das férias. Durante o estado de calamidade pública, os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos. E aqui por razões óbvias, né? Por conta do direito fundamental à liberdade religiosa. Caso o empregador queira antecipar um feriado religioso, ele deve ter a concordância do empregado. Porque no dia do feriado religioso, o empregado tem o direito de exercer a sua fé e não ir trabalhar naquele dia. Mas se ele concordar, se ele for um agnóstico, um ateu, ele pode então concordar e aí na época do feriado ele vai trabalhar normalmente, certinho? Também 48 horas de antecedência. Não tem muita dúvida nesses prazos, ficou tudo 48 horas, a maioria deles, certo? E para finalizar a questão dos feriados, o parágrafo 1º diz assim: os feriados a que se refere o caput poderão ser utilizados para compensação do saldo em banco de horas. E o parágrafo 2º, o aproveitamento de feriados religiosos, como eu disse, depende de concordância do empregado. Beleza, pessoal? O banco de horas, que já é um instituto também conhecido de todos nós, foi admitido aqui durante esse estado de calamidade pública e o artigo fala que pode ser por acordo individual escrito, e o prazo para compensação desse banco de horas é de até 18 meses e esses 18 meses se contarão depois do término do estado de calamidade pública, tá bom? E há um limite de até 2 horas a mais por dia, no limite de 10 horas. Senão também você coloca o empregado numa situação de trabalho exaustivo. Tá aí, o artigo 14 diz que durante o estado de calamidade pública fica autorizada a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas em favor do empregador ou do empregado, veja aí, ó, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal. E quando ele fala formal, aqui me parece realmente que é por escrito. Para compensação no prazo de até 18 meses, aí olha o prazo, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. Tá bom? Então, são peculiaridades, né? Não tem nada de grandes novidades aqui no banco de horas não, pessoal. E o limite máximo de prorrogação da jornada, quando fosse dar essa compensação do banco de horas, é de até 2 horas e não excedendo 10 horas
diárias. Parágrafo 2º, a compensação vai ser determinada pelo empregador independente de qualquer tipo de formalidade. Para encerrar o banco de horas, então, depois a gente inicia a suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Nesse aspecto, nós tivemos muitas novidades. A gente fala disso, então, no próximo bloco. Até mais!